Olá, eu sou o Marcos Koch e eu vou apresentar a palestra Confiabilidade analisando falhas com modelos estatísticos. Primeiramente, obrigado pelo seu interesse na minha palestra. Eu vou me apresentar rapidamente. Eu sou o Marcos Koch, eu sou o organizador do Conalytics. A minha formação é em estatística, eu fiz o mestrado em estatística, atualmente eu estou fazendo o doutorado na área de confiabilidade. Eu já atuei na área de consultoria em confiabilidade, trabalhei na área financeira com modelagem de risco operacional, risco de mercado, risco de crédito, trabalhei também com validação de modelos. Atualmente eu atuo na minha empresa de consultoria, prestando serviços de treinamento, consultoria em modelagem estatística e analytics. Bom, eu vou apresentar para vocês o conceito de confiabilidade. A confiabilidade, ela utiliza conceitos de estatística e probabilidade já bastante consolidados. Mas esse tipo de análise para fazer análise de avaliação de falhas em sistemas é relativamente novo se comparado com a história da matemática e da estatística. Por exemplo, na década de 50 foi desenvolvida uma distribuição, conhecida como distribuição Weibull ou Weibull, para analisar especificamente falhas de equipamentos. Então, o conceito de confiabilidade ele é relativamente novo se comparado com outros métodos estatísticos. A definição de confiabilidade é a capacidade de um produto, sistema, máquina, desempenhar a sua função, ou seja, o que ela operar para o que ela foi projetada sobre um período de tempo. Então, a confiabilidade ela se apoia nesse tripé: funcionar, desempenhar a função sobre uma condição, sobre uma especificação por um período de tempo. Bom, utilizando métodos estatísticos, a gente pode transformar esse conceito de confiabilidade mais qualitativo num conceito mais quantitativo. A gente utiliza agora na definição de confiabilidade o conceito de probabilidade. Então ficaria assim: confiabilidade é a probabilidade de um produto, sistema, máquina desempenhar a sua função, ou seja, de operar sobre uma determinada especificação por um período de tempo. Então, utilizando métodos estatísticos e conceitos de probabilidade, a gente pode transformar a confiabilidade em algo quantitativo, em algo mensurável. Então, essa que é a grande a vantagem em se utilizar modelagem estatística para analisar os dados de falha. É permitir um gerenciamento mais quantitativo da confiabilidade, deixando de ser um conceito subjetivo para ser um conceito mais quantitativo. Bom, a aplicação de confiabilidade é bastante amplo, tá? Qualquer indústria, qualquer empresa onde você precisa de um melhor desempenho com baixo custo, a confiabilidade tem aplicação. Aqui eu citei apenas alguns exemplos, tá? Então, por exemplo, na indústria automotiva, quando você vê lá um veículo passando a dar 5 anos de garantia, bom, a confiabilidade pode ajudar nessa decisão, né? Porque à medida que você aumenta a garantia, você tem que ter um produto mais confiável, ter menos falhas. Então, a análise de confiabilidade pode auxiliar nessa tomada de decisão. Não apenas uma questão puramente de publicidade, mas uma questão estratégica também. Na indústria de petróleo também é bastante utilizada para configuração de sistemas, para questão de segurança, análise de risco de equipamentos. Na área de mineração também é utilizado para a área de manutenção dos equipamentos, para a área de produção também tem ampla utilização. Na área de eletroeletrônica, por exemplo, hoje em dia é muito comum, quando você vai comprar um eletrodoméstico, te oferecerem a garantia estendida. Mais um ano de garantia por R$50, R$200. A análise de confiabilidade pode ser uma análise que permite auxiliar você a qual o valor você deve cobrar para oferecer uma garantia estendida. Então, o espectro de aplicação da confiabilidade é bastante amplo. Aqui eu citei apenas alguns casos, mas depois eu vou mostrar algumas aplicações em que vocês vão ver
a possibilidade que existe com a análise de confiabilidade. Bom, para fazer a confiabilidade quantitativa, a matéria-prima, vamos dizer assim, são os dados de falha, tá? Tempos de falha, no caso. Aqui a grandeza de tempo depende do sistema que você está trabalhando. Pode ser segundos, pode ser horas, pode ser quilômetros, se você está falando de um carro. E a fonte desses dados podem ser basicamente de duas fontes. Primeiro, dados de testes em bancada de prova, e pode ser também os dados de falha em campo, né, na condição de uso do seu produto. Basicamente, a grande diferença entre os dois, a vantagem dos dados de teste de bancada de prova é que você tem lá uma situação controlada, você sabe exatamente quando falhou, por que falhou, só que você está tentando reproduzir uma condição que você não sabe se realmente é a de utilização. A vantagem dos dados de campo é que é a real utilização do seu produto com o cliente, não tenha dúvida disso. Mas muitas vezes se torna difícil você obter essa informação de quando falhou, como falhou, uma informação mais adequada da falha. Tá? Esses dados eles podem ser de duas maneiras. Primeiro, as falhas propriamente ditas. Então, você tem a informação de falha, você utiliza para fazer análise de confiabilidade. Mas existe um outro tipo de dado que é muito importante, que muitas vezes é deixado de lado, que é a censura ou a suspensão. O que é isso? Na verdade, são os dados, vamos chamar assim, de não falhas. São os produtos, os equipamentos que ainda não apresentaram falha, que estão funcionando no momento da análise. Pode ser que um dia eles venham a falhar, mas naquele momento ele ainda não falhou. Se você não considera esse tipo de informação na sua análise de confiabilidade, ou seja, se você considera apenas as falhas na sua análise de confiabilidade, o que pode acontecer? Você vai ter uma visão extremamente pessimista do seu produto. Ou seja, você só está considerando o lado ruim da história na sua análise. Então, a utilização da censura ou da suspensão, que vamos chamar assim, que seriam os dados de não falha, é importante para você ter a real fotografia do seu produto, da confiabilidade, do funcionamento do seu produto ou do seu equipamento. Os métodos estatísticos que a gente utiliza em confiabilidade permitem incorporar nos resultados, nas análises, esses dados de censura ou suspensão. Então, o que torna bastante interessante a aplicação desses métodos para analisar a confiabilidade, o desempenho de falha, vamos dizer assim, dos produtos e dos equipamentos. Bom, eu vou falar agora das ferramentas que a gente tem disponível para fazer a confiabilidade quantitativa. Bom, a primeira seria a análise de confiabilidade de componentes, que é você pegar os dados de falha e suspensão ou censura e ajustar uma distribuição estatística. Aqui eu citei algumas distribuições disponíveis, distribuição Weibull, a log normal, a gama, exponencial, existem outras, mas aqui estão as principais, que você pode, através dos dados de falha, ajustar utilizando, por exemplo, o método da máxima verossemelhança, ajustar uma distribuição, verificar o ajuste daquela distribuição, se essa distribuição está representando adequadamente os seus dados, e a partir daí conhecer o comportamento de falha daquele seu produto, daquele seu equipamento. Tá? Então essa daí seria a primeira análise de confiabilidade que você faz através dos dados de falha dos componentes. Outra ferramenta que a gente tem para fazer a confiabilidade quantitativa é a confiabilidade de sistemas, onde as duas principais tipos de análise é o diagrama de blocos e as árvores de falhas. Aqui a ideia é você, através da análise feita anteriormente dos componentes, saber qual é a confiabilidade do seu sistema. Então, por exemplo, vou citar um exemplo genérico para todo mundo, que todo mundo conhece, um veículo. Para mim saber a confiabilidade de um veículo, eu posso fazer análise de confiabilidade do motor, do pneu, da suspensão, e a partir da análise de confiabilidade desses componentes, utilizando o diagrama de blocos ou árvore de falhas, eu posso chegar na confiabilidade do sistema. Isso é bastante interessante, porque eu posso conhecer qual componente impacta mais na confiabilidade, qual é o sistema mais crítico para a confiabilidade daquele meu sistema, no caso o veículo. Além disso, ele permite também que você
verifique alterações no projeto sem antes realizar a alteração no projeto físico. Então, por exemplo, eu tenho um veículo e eu quero, se eu utilizar um novo tipo de motor com maior confiabilidade, qual vai ser o impacto na confiabilidade do meu sistema, do funcionamento do meu carro como um todo? Então, utilizando o diagrama de blocos ou árvore de falhas, é possível você fazer alterações no projeto e ver qual é o impacto na confiabilidade, mesmo sem antes realizar aquilo no projeto físico. Ou seja, você pode ver se aquela alteração vai atingir o seu objetivo ou não, se você vai ter que fazer algo melhor, algo mais adequado, ou aquilo que você fez já atende à sua expectativa. A simulação de Monte Carlo também pode ser utilizada com essa mesma ideia, ou seja, você simular o funcionamento desse seu sistema e prever quantas falhas vão ocorrer, quais os sistemas mais críticos. Então, a simulação de Monte Carlo juntamente com o diagrama de blocos, ela permite fazer toda essa análise de configuração desse teu sistema, o que é muito interessante na tomada de decisão de melhorias de sistemas ou de melhoria de projetos. Outro tipo de análise também é a análise de confiabilidade de sistemas reparáveis. Aqui é um pouquinho diferente do primeiro tópico, porque aqui a ideia é que eu tenho um sistema onde esse sistema falha, mas eu não troco ele por um novo. Eu apenas faço um reparo ou um ajuste que permite esse sistema voltar a funcionar. Aqui a questão é o método estatístico utilizado. No primeiro caso, você supõe que você troca o sistema por um novo. No caso aqui, eu suponho apenas um ajuste para voltar o sistema a funcionar. Então, neste caso, para sistemas reparáveis, a técnica utilizada, a mais comum, é o processo de Poisson para fazer análise de confiabilidade de sistemas reparáveis. Certo? É outra ferramenta disponível para a gente poder fazer análise de confiabilidade. Existem também os modelos de regressão. Os modelos de regressão aplicados para a confiabilidade. Geralmente esses modelos são chamados em confiabilidade de ensaios acelerados, que é uma possibilidade de aplicação, que é principalmente aplicado em bancadas de prova. Você testa um produto numa condição extrema de uso, e aí através dos modelos de regressão você traz o comportamento de falha para a condição normal de uso. Então isso é bastante interessante para as empresas que realizam testes, porque você pode realizar testes no menor espaço de tempo e saber o que vai acontecer realmente na condição normal de uso. Você pode aplicar esses mesmos modelos para quando você tem equipamentos ou produtos que são utilizados em condições diferentes. Então, por exemplo, eu tenho um produto que é utilizado num clima mais frio e úmido, e ele vai para um clima mais quente e seco. Enfim, você pode fazer a confiabilidade para uma diversidade de condições diferentes, utilizando modelos de regressão. Seria a mesma ideia do ensaio acelerado, mas no caso você utilizaria como variável aí a condição de uso, frio, quente, úmido, seco, e conhecer a confiabilidade do seu produto para diferentes condições. Então os modelos de regressão permitem esse tipo de análise. Outro tipo de modelo de regressão também utilizado em confiabilidade é conhecido como modelo de degradação. Por exemplo, se você for medindo o desgaste do seu pneu ao longo do tempo, ao longo das quilometragens, você pode, utilizando um modelo de regressão, prever quando você vai ter que trocar aquele pneu. Ou seja, antes da falha, ou seja, da troca do pneu, você pode, utilizando um modelo de regressão, prever quando vai chegar no desgaste, num limite, em que você vai ter que executar a troca daquele pneu. Então, os modelos de degradação nada mais são do que você relacionar a degradação do seu item com o tempo e poder aí fazer uma previsão de quando aquele item, aquele produto vai chegar à falha. Então, essa daqui eu listei algumas das ferramentas que a gente tem em confiabilidade quantitativa, as principais, tá? Existem outras? Sim, existem outras, mas aqui eu listei as principais ferramentas, métodos estatísticos que a gente pode utilizar para transformar a confiabilidade
em algo quantitativo. Aqui eu tenho um exemplo da confiabilidade quantitativa. Esse daqui é um exemplo bem simples, tá, pessoal? Só para a gente entender a ideia de como transformar a confiabilidade em algo qualitativo em algo quantitativo. Por exemplo, utilizando o método que eu citei anteriormente, a gente pode chegar nessa curva, onde eu tenho todo o valor de confiabilidade ao longo do tempo. Então, por exemplo, eu quero saber qual é a confiabilidade desse meu produto em 1000 horas. Então, basta eu ver aqui em 1000 horas, aqui aproximadamente, tá? Deu 65%. Então, significa que esse meu produto, em 1000 horas, tem 65% de confiabilidade. Eu não vou nem entrar na questão se isso é bom ou se é ruim, mas só mostrando que, através dos métodos que eu citei anteriormente, a gente pode chegar na confiabilidade quantitativa, ou seja, em algo mensurável. Então, aqui eu tenho uma curva, agora, onde eu tenho a confiabilidade desse meu produto, desse meu equipamento, para qualquer instante de tempo. No caso, o meu tempo aqui está medido em horas. Então, isso que torna a aplicação dos métodos estatísticos interessante. Você poder mensurar a confiabilidade do seu produto, do seu sistema ao longo do tempo. Bom, vamos agora para o primeiro case aqui, que é a aplicação desses conceitos de confiabilidade para a determinação da periodicidade de manutenção preventiva. Aqui eu vou dar uma visão geral do que é manutenção, só para a gente ter alguns conceitos, para a gente entender a aplicação. Bom, basicamente existem dois tipos de manutenção. A manutenção preventiva, onde você faz uma manutenção antes da falha acontecer, planejada. Geralmente, isso daí envolve uma manutenção, a mão de obra, as peças, é tudo planejado previamente. Só fazendo um comparativo, seria como você fazer a revisão do seu veículo, a troca de óleo, enfim, toda a manutenção. Você planeja um dia, marca um dia, você tem todos os custos de mão de obra, das peças que vão ser trocadas. Essa seria a manutenção preventiva. Existe a manutenção corretiva, que essa é a sem planejamento, ou seja, quando acontece uma falha. Então, geralmente o custo dessa falha, geralmente, é maior do que a planejada, porque vamos imaginar o seu carro. Seu carro quebrou, parou lá no meio de uma avenida, enfim, você pode perder uma reunião, você pode perder um compromisso, você vai ter que chamar um guincho ou algum sistema de reparo, se você tem seguro, ok, senão você vai ter que pagar o conserto, enfim, o que quebrou, de repente a falha pode provocar falha de outros componentes. Então a manutenção corretiva é isso, é uma manutenção que envolve mão de obra, peça, mas é sem planejamento, sem a previsão de quando vai acontecer. Tá? Então geralmente ela é mais custosa aí. Então a gente tem esses dois tipos de manutenção, a preventiva e o custo dela, e a corretiva e o custo dela. Bom, a grande questão é a seguinte, quando eu devo realizar uma manutenção preventiva? Porque à medida que você aumenta o tempo de execução da preventiva, melhor, você gasta menos, mas você aumenta o seu risco de falha. Então a grande questão é, quando eu devo executar a manutenção? Quando que eu devo, por exemplo, quando que eu devo levar meu carro para revisão? Será que se eu levar com 10 mil, ok, mas e se eu levar com 15 mil? Tudo bem, ótimo, melhor, você vai gastar só com o custo da preventiva só com 15 mil. Mas será que o seu risco de falhas não aumenta? Então, a grande ponderação é quando que eu devo executar minha preventiva, ponderando aí o meu risco de ter uma falha não esperada, uma falha corretiva. Então, a análise de confiabilidade vai ajudar exatamente a gente tomar essa decisão. Quando que eu devo realizar essa manutenção preventiva para minimizar esse custo, essa ponderação desses dois riscos. Então, só para a gente ter uma ideia, como eu falei aqui, por exemplo, essa linha vermelha aqui seria o custo da manutenção corretiva, ou seja, à medida que, vamos supor que você posterga aí a execução da revisão do seu veículo, a chance de você ter uma manutenção corretiva é maior. Então, o custo que você tem, se você vai postergando o tempo de realizar a manutenção preventiva, é maior. Então, é a linha vermelha. Ela aumenta ao longo do tempo o custo. Aqui seria um risco, o custo de manutenção corretiva.
A linha azul é o custo de preventiva. À medida que você aumenta o seu tempo de revisão, de execução da manutenção preventiva, esse custo diminui, porque você realiza menos. Né? Por exemplo, se eu realizo preventiva no meu carro a cada 10 mil quilômetros, eu vou ter um custo. Se eu aumentar para cada 20 mil quilômetros, eu vou ter um custo menor, porque eu vou realizar menos manutenções preventivas no meu veículo. Então, o custo de preventiva ele diminui à medida que eu postergo a minha manutenção preventiva. Então, aqui, por exemplo, nesse ponto 2000, eu tenho um baixo custo de preventiva, mas o custo de corretiva é alto, porque eu tenho mais chances de acontecer falha nesse período. Nesse ponto aqui, por exemplo, o meu custo de preventiva é alto, porque eu realizo muitas preventivas. Só que, por um outro lado, o custo corretiva fica menor, porque já que eu estou realizando a preventiva, a planejada, estou prevenindo as falhas, eu tenho menos chances de ter falha. A questão aqui, bom, é lógico, se essas falhas exigem questões de segurança, não estou nem entrando nesse detalhe, estou levando apenas a questão de custo financeiro aqui. Mas a ideia aqui é a gente encontrar um ponto mínimo, ou seja, seria a soma dessas duas curvas, um ponto onde vai me dar um custo de corretiva aceitável e um custo de preventiva aceitável. Encontrar um ponto mínimo aqui dessa curva verde, que seria o custo total de preventiva e corretiva. Tá? Então, utilizando os métodos que eu citei anteriormente, você pode modelar a falha do teu componente, do teu sistema. Com essa curva de falha, você pode medir, construir essas duas curvas de risco de preventiva e corretiva e a partir daí encontrar esse valor de ponto mínimo para a sua manutenção preventiva. Por exemplo, aqui só citando nesse caso aqui, né, o tempo ótimo daria 837 horas, que daria um custo por hora de aproximadamente R$18. Considerando aqui esse custo de preventiva e esse custo de corretiva. Eles, nesse sistema, estava utilizando como tempo de preventiva 2.160 horas, que dava um custo de R$26,60 por hora. Tá? Então, otimizando o tempo, diminuiu-se o tempo de preventiva, mas acabou se diminuindo, ou seja, você vai executar mais preventivas, mas diminuiu-se as falhas corretivas. A gente teve aqui, só para a gente ter uma ideia nesse case aqui, uma redução de R$ 8,60 por hora de custo, otimizando a manutenção preventiva, que dá uma redução de 74 mil por ano. Esses valores são hipotéticos, para algumas empresas isso é muito, para outras isso é pouco, mas aqui só para vocês terem uma ideia da magnitude que pode acontecer em você estar utilizando um tempo de manutenção preventivo qualquer e um tempo de manutenção que considera as falhas e o risco de falhas preventivas e de falhas corretivas e execução da manutenção preventiva. Tá? Bom, um outro case aqui, só para mostrar as possibilidades que podem ser feitas com análise de confiabilidade, é a possibilidade de você mensurar a eficiência de melhoria de um projeto. Né? Então, por exemplo, você tem um projeto, um produto que está em campo, está sendo utilizado, pode ser um eletrodoméstico, um veículo, enfim, um equipamento, e aí foi feita uma melhoria. Né? Uma melhoria de projeto, ou uma melhoria, algum ajuste, alguma correção. Aí a pergunta fica, bom, será que ele trouxe essa melhoria? Será que esse equipamento melhorou mesmo? Né? Então, o que a gente pode fazer aqui? Foi construída aqui, utilizando os métodos que eu citei anteriormente, a curva de confiabilidade desse produto antes da melhoria e a curva depois da melhoria. Aqui só uma observação, pessoal. Eu estou fazendo uma análise, eu não estou considerando intervalos de confiança, nem a significância dessas alterações. Aqui eu estou fazendo uma análise só para mostrar para vocês a possibilidade desse tipo de ferramenta. É lógico que para fazer uma análise teria que considerar aqui a significância dessas diferenças, enfim, fazer uma análise mais acurada, mas aqui só para mostrar a possibilidade. Então, por exemplo, olha, em 1000 horas antes
o projeto tinha 68% de confiabilidade. Então eu estou olhando aqui na curva vermelha a confiabilidade do meu projeto antes. Depois da melhoria, depois da alteração, ficou a curva azul, que aí eu tenho aproximadamente 88% de confiabilidade. Ou seja, a minha confiabilidade aumentou de 68 para 88. Eu não sei se isso é bom ou ruim, enfim, a ferramenta ela permite a gente mensurar o ganho de confiabilidade com a alteração. Ou seja, aumentou, em termos absolutos, 20%, aumentou a minha confiabilidade em 20%. Ou seja, eu tive esse ganho com a minha alteração. Vale a pena eu fazer essa alteração? Sim ou não? Aí a questão da tomada de decisão depende de uma série de questões de custo, de estratégia da empresa. Aqui eu estou mostrando a possibilidade, é o que eu sempre falo, na verdade essas ferramentas elas não vão melhorar a confiabilidade do seu produto, do seu sistema. Elas são ferramentas para te auxiliar. Por exemplo, aqui foi feita uma melhoria no projeto e com a ferramenta a gente mensurou o quanto de confiabilidade foi ganho. Agora, se esse ganho é viável, a alteração deve ser feita, valeu a pena ou não, você tem que analisar outros pontos aí para poder ver se esse ganho foi significativo ou não. A ferramenta ela ajuda você a mensurar o que promoveu essa alteração no projeto ou no seu processo, enfim. Isso que é o interessante da confiabilidade quantitativa. Mensurar, como eu disse anteriormente, foi feita uma melhoria, mas melhoria de quanto? Agora a gente tem aqui que a melhoria foi de um aumento de 68% para 88% de confiabilidade. Permite a gente ter um embasamento melhor na nossa tomada de decisão de promover essa melhoria para o seu produto ou não. Bom, vou falar aqui de outras aplicações que a gente pode ter utilizando a análise de confiabilidade quantitativa, tá? Por exemplo, previsão de retorno em garantia. Então você lança um produto, esse produto é colocado no mercado, com essas ferramentas de confiabilidade você pode fazer uma previsão de quantos produtos ou quantos equipamentos vão retornar para você em garantia. A ideia é fazer aquele ajuste da confiabilidade ou, usando modelos de regressão, fazer essa previsão de retorno em garantia. Isso é bastante interessante, até para você ter uma ideia se o quanto você vai ter de orçamento, tem que ter de orçamento para cobrir a garantia daquele seu produto. Muitas vezes você pode, com algumas informações iniciais, já fazer uma previsão e talvez ter que fazer alguma melhoria naquele produto para que você não tenha um retorno muito grande. Enfim, utilizando essas ferramentas você pode fazer essas previsões e utilizar ela numa tomada de decisão mais adequada do seu orçamento ou de alterações de projeto, caso necessário. Outra possibilidade é a previsão de estoque de peças de reposição. Aqui, tanto para a questão, por exemplo, da garantia, você também pode utilizar o mesmo modelo feito anteriormente para fazer a previsão de estoque, quanto de manutenção, né? Então, por exemplo, eu fazendo a previsão de todas as minhas manutenções para o próximo ano, eu posso fazer um orçamento ou fazer uma previsão de quantas peças eu vou ter em estoque, né? Se é uma peça mais crítica que eu demora a compra, ou demora o recebimento, talvez eu tenha que comprar mais dessas peças. Se é uma peça mais fácil, talvez eu possa comprar menos. Enfim, você pode fazer toda a sua previsão de estoque dessas peças baseado nesses modelos de falha, né, prevendo as várias questões envolvidas aí, como o custo, como o tempo para a obtenção dessa peça, como os riscos de falhas. Enfim, todas essas questões podem ser levadas em conta para a tomada de decisão, mas o modelo que você pode utilizar para prever o estoque é esse de confiabilidade que permite fazer essa previsão dessas peças de reposição.
A previsão de degradação, como eu tinha citado anteriormente, né, você pode, se a sua falha depende de desgaste principalmente, você pode utilizar esses modelos para prever quando a falha vai acontecer, então você vai fazendo um acompanhamento, né, então vou medindo, por exemplo, você pode medir espessura, você pode medir ruído, vibração, enfim, uma série de medidas que podem caracterizar a falha do seu equipamento, e através desses modelos você pode prever quando que a falha vai ocorrer. Né? Então é uma maneira interessante também de utilizar os modelos de confiabilidade aí na tomada de decisão de quando eu devo trocar aquele equipamento ou não. A análise de sistema, aqui eu citei principalmente a questão de redundâncias. Né? Por exemplo, vale a pena você ter dois daqueles equipamentos, ou, por exemplo, vou citar um exemplo de bombas, né? O que será que vale a pena? Eu ter uma bomba funcionando e uma reserva, né? Será que vale a pena eu ter duas bombas dividindo a carga, né? Será que vale a pena eu ter só uma bomba, né, para fazer o serviço? Então, a análise de sistemas, ela permite você analisar todas essas configurações e, como eu disse, sem você realizar na prática, antes de eu comprar as bombas. Então, por exemplo, eu posso fazer uma análise vendo esses três cenários. O que vale a pena? Eu ter uma bomba funcionando e uma reserva, as duas bombas trabalhando com 50% da carga, ou ter apenas uma bomba. Então, a análise de sistemas, ela permite que a gente faça essa análise, simule as falhas, os tempos de reparo, enfim, todos os impactos que eu possa ter, e aí tomar a melhor decisão da melhor configuração. Tá? Outra possibilidade, cálculo de disponibilidade. Então, por exemplo, existem sistemas em que às vezes a disponibilidade é até mais importante do que a confiabilidade. Por exemplo, vou citar um exemplo do nosso dia a dia. Quando você vai num caixa automático, na verdade você às vezes tem vários caixas. O que importa é ter algum caixa disponível lá, funcionando. Você pode ter até um quebrado, lá um que está em reparo, em manutenção. Mas o importante é ter um caixa disponível. Então a análise de disponibilidade, ela permite você fazer esse tipo de previsão de que mesmo seus produtos falhando, você vai ter uma disponibilidade atendida. Né? Então, também através de simulação e através desses modelos de falha, e aí no caso, inserindo mais uma outra análise, que seria os tempos de reparo, você pode fazer todo esse cálculo de disponibilidade e a partir daí tomar decisão, mensurar a disponibilidade do teu sistema, se está atendendo ou não. Né? Então, esses modelos também podem ser úteis para esse tipo de cálculo. Além da confiabilidade, a disponibilidade. Eu comentei lá da questão da preventiva, né, o case do tempo de preventiva, só que existe também a decisão de que, em alguns casos, será que vale a pena eu fazer uma preventiva ou uma corretiva? Né? Como eu disse, a corretiva, quando envolve questões de segurança, de risco de vida, aí é outra história, né? Existem outros fatores a ser levado em conta. Aqui a gente está levando questão apenas de custo. Né? De repente, se a corretiva tem um custo baixo, né, não é tão relevante, não tem um impacto tão grande, talvez valha a pena você não executar a preventiva. Você aceita a falha e quando ela ocorre você vai lá e repara. Agora, a preventiva, ela é mais valiosa quando o quê? Quando a corretiva é mais crítica, quando ela te traz custos, perda de produção. Então, você fazendo uma análise de confiabilidade para mensurar o risco de corretiva, considerando as diversas possibilidades de preventiva, permite você decidir se vale ou não a pena você executar preventivas. Então, antes do tempo de uma preventiva, muitas vezes você pode fazer uma análise de vale a pena eu fazer uma preventiva? Né? Então, os modelos de confiabilidade também auxiliam nessa tomada de decisão. No case que eu citei, eu falei a determinação da periodicidade para manutenção preventiva. Você também pode utilizar a mesma ideia para fazer periodicidade de inspeção, ou seja, quando que eu tenho que inspecionar aquele meu equipamento. Porque existem algumas falhas que você não consegue, você só consegue verificar se você faz uma inspeção. Então você também pode utilizar esses modelos para determinar esse período
de inspeção de um equipamento, ou de peças, ou enfim, de algum sistema. Outro cálculo que esses modelos podem utilizar é o que a gente chama de overhaul. Que seria o seguinte: quando que vale a pena eu trocar esse meu equipamento todo? Na verdade, esses dois últimos itens, né, o estudo também conhecido como custo de ciclo de vida, são similares. A ideia é utilizar esses modelos para você saber desde do comissionamento, do início da vida do seu produto, a vida útil, até o descarte daquele produto, daquele equipamento ou daquele sistema, qual seria todo o custo, como que seria todo esse comportamento de falha da vida de todo esse sistema, e a partir daí fazer um cálculo de tempo de troca completo. Será que vale a pena eu trocar todo aquele meu sistema, né, considerando todos os custos da vida dele, né, os custos de início de vida, os custos de vida útil, os custos de manutenção, os custos de troca, de descarte desse sistema. Então, levando em conta todos esses custos, vale a pena eu fazer a troca por um novo? Sim ou não? Né? De novo, as ferramentas ela não vai falar para você sim ou não, ela vai te auxiliar a tomar essa decisão. Esses modelos de confiabilidade, principalmente confiabilidade de sistemas, simulação de Monte Carlo, os modelos de sistemas reparáveis ajudam muito nesses dois tópicos, no tempo de overhaul, né, e no estudo de custo de ciclo de vida. Tá? Então são ferramentas aí, que podem auxiliar muito nessas aplicações. Bom, eu vou falar agora de um erro que às vezes o pessoal comete na análise de dados de falha. Tá? Primeiro, a questão dos sistemas não reparáveis e reparáveis. Sistema não reparável, estou dando um exemplo aqui, por exemplo, uma lâmpada. A lâmpada está lá funcionando, a lâmpada queimou, você vai lá, troca por uma nova, não adianta você fazer nenhum reparo na lâmpada. Esse é um sistema não reparável. Sistemas reparáveis. Sistema reparável, a ideia dele é que ele falhou, apresentou uma falha, mas você não vai substituir ele todo. Você vai fazer um ajuste, um reparo em uma peça dele para ele voltar a funcionar. Né? Por exemplo, um carro. Seu carro falhou, você não simplesmente vai trocar por um novo. Você vai lá, faz um ajuste, troca uma peça ou algum componente, ele volta a funcionar e volta à vida útil dele. Então esse é um sistema reparável, por exemplo, um avião, um sistema de rede. A ideia do reparável é essa, você faz um ajuste e ele volta a funcionar. O não reparável não é possível, ele falhou, você tem que trocar por um novo. A questão é, um sistema reparável, né, por exemplo, o carro, quando ele tem uma falha de um componente, você vai lá, substitui por um novo ou faz um reparo, os outros componentes continuam com a vida, ou seja, eles já eram utilizados e continuam a vida útil deles. Então, uma falha em um componente de um sistema reparável pode influenciar uma outra falha. Né? Diferente do sistema não reparável, onde você vai e troca por um novo, começa a vida do zero, o sistema não reparável, quando você faz um ajuste ou troca um componente daquele sistema, a próxima falha dele ela é dependente dessa falha. Ou seja, você não começa a contar do zero a vida do sistema como um todo. Aí que existe a diferença em utilização de um método estatístico ou outro. Então aqui eu vou dar um exemplo bem simples. Imagina um sistema X. Tá? O que aconteceu? Eu fui acompanhando aqui esse sistema. Olha, com 1754 horas ele falhou. Foi lá, fez um ajuste, alguma correção, voltou a funcionar, o mesmo sistema. Com 2082 horas ele falhou novamente. Fui lá, fiz um ajuste. Não troquei o sistema por um novo. Foram apenas ajustes ou algum reparo que fez o sistema continuar a funcionar. Então aqui eu tenho as 7 falhas desse mesmo sistema, tá? durante 4.380 horas, onde teve o fim do acompanhamento. Tá? O que acontece? Geralmente o pessoal pega esses dados, né? Qual é a maneira certa de analisar esses dados? Por exemplo, utilizando um modelo de Poisson não homogêneo, tá? Onde você considera a quantidade de falhas ao longo dessas observações. O erro que o pessoal comete
é utilizar esses dados aqui como falhas independentes, ou seja, utiliza diretamente esses dados para ajustar uma distribuição viable, tá? Aí que tem um erro, tá? Até uma observação, pessoal. Outra coisa que o pessoal também comete é trabalhar com a diferença desses erros, né? Então, a diferença da primeira falha com a segunda falha eu vou utilizar numa análise de dados. Isso também não é certo, porque é como se você estivesse considerando que correu a falha, eu fiz o ajuste ou o reparo, o sistema voltou à vida como se tivesse um reparo, o sistema tão bom quanto novo, tá? O que também não é verdade. Aqui só uma observação, pessoal, não quer dizer que utilizar os dados, uma análise de viable, uma distribuição viable é errado, não é isso que eu estou falando. A questão é que para esse tipo de informação, para esse tipo de dados, a gente não pode supor que ele é independente, ou seja, não posso usar uma distribuição viable para modelar esse tipo de informação. Eu tenho que usar o processo de Poisson. Se aqui eu tivesse 7 equipamentos e 7 falhas distintas, ok, ajusto uma distribuição viable e faço análise de confiabilidade. Agora, nesse caso, não, é um mesmo sistema que sofreu falhas e foi reparado ao longo da vida. Tá? Então, eu tenho que usar um modelo adequado para analisar esse tipo de dados. Eu fiz uma simulaçãozinha aqui, só para a gente ter uma ideia. Eu fiz uma simulação de Monte Carlo, eu peguei, ajustei o processo de Poisson. E eu peguei, mesmo errado, eu ajustei uma distribuição viable para esses dados de um sistema reparável. Então, só para a gente ter uma ideia, fiz a simulação para o mesmo período, para 4.380 horas, só para a gente poder comparar. O processo de Poisson não homogêneo, ele deu o número de falhas esperadas, aproximadamente 7 falhas, que foi o que aconteceu. Se a gente notar aqui, eu vou voltar ao slide, a gente teve 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 falhas durante esse período. Então, ok, o processo de Poisson está representando bem. Agora, supondo as falhas independentes, ou seja, ajustando uma distribuição viable, o número de falhas esperadas deu aproximadamente uma falha para 4.380 horas. Ou seja, ele considerou que se você estivesse fazendo uma previsão para o ano que vem, por exemplo, ele ia falar, olha, estou prevendo uma falha, quando na verdade poderiam acontecer 7 falhas. Tá? Por quê? Aí a questão não é que a confiabilidade do seu sistema é ruim ou boa, não estou nem entrando nessa questão. Mas a questão é que o modelo que foi utilizado não é adequado ao tipo de informação, ao tipo de dados de falha que a gente obteve. De novo, eu vou repetir. Não quer dizer que a análise usando viable é errada. Tá? Ela é errada para esse caso, para esse tipo de informação. Tá? Então, só reforçando isso e o impacto que isso pode causar. Né? É lógico, aqui é um exemplo que eu peguei só para a gente mostrar esse impacto. O impacto pode ser maior ou menor do que isso, depende de cada caso, depende do comportamento das falhas. Mas é apenas uma observação para vocês verem o problema de se utilizar um modelo estatístico para os dados, para a informação inadequada. Então, é até o que eu coloquei aqui. Os modelos estatísticos de confiabilidade, eles podem ser utilizados para tomar decisão. Existem diversas aplicações que a gente pode fazer na área de garantia, na área de projeto, na área de manutenção, enfim. Só para vocês terem uma ideia, eu falei muito aqui de falhas, mas essa mesma metodologia ela é utilizada com outro nome para a área médica, geralmente, para a área clínica, que o nome é análise de sobrevivência. É a mesma metodologia, onde você estuda os tempos até a ocorrência de um evento. Tá? Por exemplo, o tempo que uma pessoa sobrevive a um determinado tratamento, se ela sobrevive mais com o tratamento A ou o tratamento B. São as mesmas metodologias estatísticas, mas aplicado mais para a área clínica, para a área médica. E eu mesmo já utilizei esses mesmos modelos para a área financeira, onde eu trabalhei com o tempo até o default, o tempo para a ocorrência de uma inadimplência. Então eu utilizei os mesmos métodos estatísticos que a gente viu aqui, só que aplicado para um cenário diferente, que era, no caso, o tempo até a inadimplência do cliente para analisar o risco de crédito de uma carteira.
Então, esses mesmos modelos podem ser utilizados para outras finalidades, tá? Então, a ideia é que você utilize um modelo que represente melhor a sua realidade, né? Até você tem uma frase aqui que às vezes o pessoal fala, a teoria na prática é outra, né? Na verdade, eu não concordo muito com isso. O correto é o modelo na prática é outro. O que às vezes acontece, as pessoas pegam os dados, ajustam qualquer modelo e aí dá uma previsão errada, né? Geralmente fala, tá vendo? Na teoria tudo bem, mas na prática é outra coisa. Mas muitas vezes o que acontece é uma inadequação da modelagem que foi feita. Então, eu quis compartilhar isso com vocês para vocês terem uma ideia de que muitas vezes você tem que tomar cuidado em qual modelo está utilizando para poder ter uma previsão que represente melhor a realidade do seu produto ou do seu equipamento. Bom, existe uma série de livros para quem quer se aprofundar nesse assunto. Eu selecionei aqui 3 que eu considero que tem maior quantidade de informações de uma maneira bastante prática, com vários exemplos. Se vocês entrarem no Amazon, tem para vender, não são livros difíceis de se encontrar. Eles são em inglês, mas são livros fáceis de você encontrar para comprar. O primeiro é esse Statistical Methods for Reliability Data, que é do Meeker e do Escobar, que esse livro ele tem todos os tópicos que eu comentei sobre análise de dados de confiabilidade. Fala de análise de componentes, sistemas, simulação, sistemas reparáveis, ele fala de tudo. Tá? Ele tem exemplos práticos, é um livro muito interessante. Quem quiser se aprofundar mais no assunto, eu sugiro esse livro. Outro livro é o Statistical Methods for the Reliability of Repairable System, do Rigdon e do Bazoo. Esse livro ele é específico, ele é focado em confiabilidade para sistemas reparáveis. Ele fala tudo de sistemas reparáveis. Tá? Então, se você quiser se aprofundar na confiabilidade de sistemas reparáveis, eu sugiro esse livro. Um livro que até eu nem falei durante a apresentação, mas a metodologia Bayesiana vem sendo bastante utilizada em confiabilidade. O que seria a ideia da Bayesiana aplicada em confiabilidade? De maneira bem simplista, a análise Bayesiana ela permite incorporar nas suas análises informação de especialistas, informação a priori, que a gente chama, nas suas análises de confiabilidade. Tá? Então, isso é bastante útil quando você tem poucas falhas. Você tem as pessoas, os experts no sistema, no produto, os engenheiros que projetaram aquele produto, mas você tem poucas falhas. Isso, poucas falhas é bom para o produto, obviamente, mas é ruim para a análise. Então, a análise Bayesiana ela permite incorporar essas informações subjetivas a priori com os dados de falha. Então, a análise Bayesiana ela permite esse tipo de incorporação, tá? Que é o processo, você tem a priori, aí você tem os dados, você faz uma conta, que é a priori com os dados, com a verossemelhança, e chega na posteriori. Quem quiser se aprofundar, saber mais sobre esse assunto, existe esse livro que eu recomendo, Bayesian Reliability, onde ele fala toda a aplicação de Bayesiana com um enfoque aplicado para a confiabilidade. Tá? Então, esses 3 livros eu recomendo para quem quiser se aprofundar mais sobre o assunto confiabilidade. Outra coisa, geralmente para fazer essas contas você vai precisar de um software. Tá? Aqui eu estou recomendando 2. O primeiro é o Microsoft Excel, né, o Excel, o famoso Excel, a planilha Excel, com o R. R é um software estatístico que existe, ele é open source, então você pode baixar ele. Ele é programável, exige alguma habilidade para fazer programação, mas nele você tem todas as funções para fazer o cálculo de confiabilidade. E você até pode integrar ele com o Excel. Tá? O Excel mesmo existe algumas funções já programadas, como a distribuição variable, log normal, já existem dentro do próprio Excel, você só não consegue estimar. Mas eu aconselho o Excel e o R, principalmente se você está iniciando suas análises. Né? Então, por exemplo, para você ver o benefício, para você motivar, de repente, a possibilidade de uma coleta melhor de dados. Então, utilizando o R e o Excel, você pode fazer essa análise de confiabilidade de maneira bastante robusta. Tá? Para quem quiser uma ferramenta mais avançada, que tenha mais
uma série de cálculos. Eu sugiro vocês entrarem no site da ReliaSoft. Lá vocês vão encontrar softwares, como eu disse, para análise de confiabilidade, confiabilidade de sistemas, ensaios acelerados. É um software muito completo em termos de metodologia, tem todas as distribuições, existem na análise de sistemas possibilidade de você fazer simulação. Ele é bastante fácil de utilizar, né? E eu sugiro para quem quiser já está no outro nível de cálculo de confiabilidade, entra no site da ReliaSoft e vê o que se adequa melhor à sua necessidade de cálculo, certo? Existem outros softwares, enfim, aqui eu decidi focar nesses dois, que são os que eu recomendo e os que eu conheço as possibilidades de cálculo de confiabilidade. Bom, aqui a gente chega ao fim da minha apresentação. Eu gostaria de agradecer você que ficou aqui até o fim. Aqui tem o meu e-mail, se você tiver alguma dúvida, alguma sugestão, quiser alguma informação adicional, você pode me escrever, marcos@metaanalytics.com.br. Espero que você tenha gostado da apresentação. Eu aguardo o seu e-mail com comentários, dúvidas, e até uma próxima oportunidade. Muito obrigado.